Você consegue sim vencer o medo e falar em público, você consegue sim melhorar a sua oratória e comunicação, mesmo sem ser um profissional de comunicação. Você só precisa treinar e fazer as pazes com o seu passado. Oi pessoal, eu sou Bruno Dias, sou dublador, ator e jornalista, mais ou menos uns 17 anos. Criei esse canal para compartilhar conhecimento da área de comunicação, principalmente ensinando pessoas a melhorar a sua oratória para falar bem ou até mesmo divulgar o seu negócio na internet. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative os sininhos das notificações e fica por dentro de todas as novidades que eu postar aqui. Sim, a comunicação é democrática, a comunicação é para todos, você não precisa seguir uma fórmula para ser um bom comunicador. Você pode ser você mesmo e, como eu já disse em vários outros conteúdos, a sua história, aquilo que você é, pode ser o ponto de partida para você criar conexão com as pessoas e para você inspirar as pessoas. Para a gente aprofundar um pouco mais nisso tudo que eu estou falando, aqui nesse vídeo, eu queria falar um pouco da minha história. Eu, eu já cresci, digamos assim, levando pancada da vida. Por muito tempo, assim, eu falava assim, meu Deus do céu, Jesus amado. Eu já cresci levando pancada da vida, né? Eu vim de família pobre e eu, aos 7 anos de idade, sofri já um grande golpe na minha vida, que foi a morte da minha irmã mais velha, de 12 anos de idade. E eu vi o acidente, ela morreu atropelada em São Bernardo do Campo, que foi onde a gente morava. E eu vi o acidente, minha mãe inclusive estava grávida da minha atual irmã, e naquele momento eu já confrontei com a impotência, né? Porque a gente não tem controle sobre tudo na vida, a gente não tem controle sobre a morte. As pessoas que a gente ama podem de fato partir, a gente pode partir. E isso para mim, como criança, foi muito difícil elaborar. Era muito cedo, eu tinha 7 anos de idade. Como que eu elaborava essa dor dentro de mim, né? Eu até costumo falar quando eu falo desse caso que para mim foi muito difícil porque a minha irmã era uma criança saudável, a gente brincava muito, então naquele dia que ela faleceu, a gente acordou juntos, a gente acordou brincando, a gente acordou zoando um com o outro, e no dia seguinte eu tinha ido no velório dela e 6 horas da tarde eu estava entrando no quarto dela, sentindo o cheiro do perfume dela, vendo as roupas que ela tinha usado antes de ir para a escola e ter acontecido o acidente. Então, assim, o pijama dela estava em cima da cama, o cheiro dela estava em cima da cama. Então, era muita coisa para mexer comigo, para mexer com uma criança. E eu comecei a desenvolver algumas consequências desse trauma, né? Já que eu vi o acidente, já que tudo aconteceu na minha frente. Eu comecei a escrever palavras pela metade. E aí, a minha professora, era uma professora maravilhosa, ela era psicóloga do primário, ela chegou para mim e falou assim: Bruno, quando você sentir dor, toda vez que você sentir dor e saudade, escreva um poema. E aí eu lembro que eu estava repleto de dor e saudade. E aí eu peguei e escrevi de fato esse poema. Eu peguei uma folha de papel, escrevi esse poema. Inclusive, se vocês quiserem assistir, eu leio num documentário que eu fiz, um documentário que eu fiz sobre mulheres que perderam seus filhos. Uma das histórias é a minha, e eu, no final do documentário, eu leio esse poema. E aí eu escrevi esse poema e eu pedi pra professora, eu mostrei pra professora. Professora, eu li, eu escrevi um poema. E ela ficou muito emocionada com aquilo. E ela falou assim: lê pra turma. E eu lembro que eu li pra turma, todo mundo chorou. Todo mundo chorou, todo mundo se emocionou com aquele poema que eu li. E ali eu tive o primeiro estalo na vida, assim, ao passo que eu tava levando uma pancada da vida, eu tava levando, a vida também tava me curando, porque ali eu percebi o poder das palavras. Foi ali que, pela primeira vez, mesmo sendo tão novo, eu percebi
que as palavras podiam gerar conexão e as palavras podiam gerar a minha própria cura. E eu confesso que eu fiquei ali meio safadinho, porque eu meio que percebi o quanto eu podia emocionar as pessoas com aquilo que eu dizia. E eu lembro que eu fiquei até meio chatinho assim, eu fiquei escrevendo outros poemas e pedindo para a professora até que ela desistiu. Ah, não, não dá, toda hora não dá, uma vez ou outra só, agora não vai dar. E eu escrevi outro, só que só esse principal que acabou ficando, porque eu acho que era o que tinha que ficar. Então, essa foi o primeiro contato que eu tive com o poder das palavras e o poder de criar conexão com as pessoas, né? Depois, paralelamente a isso, meus pais mudaram para uma outra cidade porque eu também fiquei uma criança diferente, porque eu comecei a perceber o poder das palavras, então eu comecei a gostar de leitura, de literatura, de poemas. Eu comecei a prestar mais atenção no cinema, eu comecei a gostar de teatro, mesmo sendo muito criança. E eu comecei a sofrer muito bullying, né? É, eu cresci nos anos 90 numa época em que tinha um peso muito grande ser homossexual e que a homossexualidade era muito atrelada à literatura, pessoas que gostavam de cultura, pessoas que gostavam de arte. E naquela época, nos anos 90, isso tinha um peso muito maior do que se tem hoje. E eu sofri muito bullying. Só que aí eu também percebi outra coisa. Eu comecei a entrar nas escolas, mesmo sofrendo muito bullying, eu não tinha paz. Eu era xingado da hora que eu entrava até a hora que eu saía. E aí eu comecei a fazer parte dos grupos de teatro. E aí eu lembro que quando eu apresentava teatro, também era o momento em que as pessoas que não gostavam de mim perdiam suas barreiras. Então era como se não existisse barreira na hora que eu estava em cena falando algo, interpretando algo e sendo engraçado, porque eu sempre tive habilidade com humor. E o humor desarmava as pessoas. Então aquela garotada que não gostava de mim de jeito nenhum, porque achava que eu era homossexual, num ano que isso tinha um peso muito grande, até em decorrência dos acontecimentos, das epidemias que estavam acontecendo nos anos 90, que todo mundo sabe qual é. É, as- o teatro me fazia quebrar a barreira que as pessoas tinham contra mim. Eu não precisava muito deixar de ser eu mesmo, era só eu falar o que eu sentia. Seja usando o humor, seja usando a poesia, seja usando o drama, sendo usando o que fosse. E aí eu fui construindo a minha carreira como dublador, fui batalhando pela minha carreira de dublador, fui lutando para conquistar o meu espaço. E aí é lógico que teve uma questão econômica muito forte, que eu tive que sair do zero, eu tive que mudar para São Paulo, eu tive que morar com a minha avó, eu tive que não sei o quê. E aí veio outro desafio. Quando eu comecei a ser dublador, a dublagem era um lugar que tinha um pouco de glamour, e aí eu ia conhecendo pessoas que dublavam coisas da minha infância, e eu ficava nervoso. A dublagem me dava um frio na barriga muito grande na hora de gravar algo. Mas eu também fui percebendo que o controle estava dentro de mim. Eu sempre ficava, porque a dublagem é o seguinte, a dublagem é muito louco. A encenação não está nas suas mãos, o negócio já está pronto. Você tem que chegar no estúdio, ir lá e gravar, e você tem que estar com seus reflexos muito bons, porque você tem um texto para ler, você tem a interpretação para seguir, você tem uma imagem. E eu lembro que eu ficava nervoso, eu ficava nesse ímpeto de acertar e acabava errando, porque eu ficava muito preocupado, ai, as pessoas vão gostar de mim ou não vão? E será que eu vou acertar ou não vão? Será que eu vou ter trabalho semana que vem ou não vão? Ou não vou? E aí eu fui percebendo que eu podia tirar o foco de mim e focar naquilo que eu estava fazendo, que as coisas iam dar certo. Então, ao invés de eu ficar preocupado com o que os outros iam achar, se as pessoas iam gostar de mim, eu passei a perceber que eu podia olhar ao meu redor e perceber que tinha um diretor, que tinha um técnico, em que éramos uma equipe e que todo mundo ia colaborar com a sua expertise para um resultado que fosse satisfatório. Então, a comunicação me ensinou de todas as formas. A comunicação me ensinou
que a palavra tem poder e que ela pode ser a minha cura. A comunicação me ensinou a quebrar as barreiras que as pessoas tinham contra mim. A comunicação me ensinou de que eu posso tirar o foco de mim e focar no todo, na equipe, e focar em dar o meu melhor ao invés de ficar pensando no que os outros vão falar. E é isso que serve para você que está aqui assistindo esse vídeo, porque você está com medo de falar em público. Seja você mesmo, meu caro amigo. Seja você mesmo. Não se altere. As palavras têm poder. Expresse o que você sente. Encontre maneiras de você expressar o que você sente sem medo. Porque com certeza no universo amplo da internet, se nos anos 90 eu conseguia conexão com as pessoas, se nos anos 90 eu conseguia achar um jeito de me conectar com as pessoas, o que dirá agora na internet, que tem um universo amplo, que pessoas de todos os tipos, de todas as crenças, com todas as vivências estão lá. Então você não precisa se adequar a nada, você pode ser gordinha e expressar o seu pensamento, e ser atriz, em falar um poema, em ser uma professora. Você pode ser uma pessoa com diferentes cores de pele, você não precisa ser um padrão de beleza para ser contemplado, para viver da sua arte. Você pode usar o seu pensamento político, a sua crença, a sua crítica à sociedade para você criar conexão com as pessoas. Então, a primeira lição dessa aula é: seja você mesmo. Porque é através de você que você vai criar conexão com as pessoas. Antes da gente continuar, não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de deixar o seu comentário e de compartilhar esse vídeo com alguém que precisa muito ouvir essa mensagem. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E eu já emendo na segunda lição dessa aula. Faça as pazes com o seu passado. Eu fui fazendo as pazes aos poucos, por meio da arte. Se o seu caso for fazer as pazes por meio da arte, faça. Mas às vezes fazer as pazes com o passado é tirar o foco de você, é perceber que tinham outras pessoas naquela situação, que aquilo que você viveu está no passado, que o hoje é uma construção, o hoje é o agora e o amanhã vai ser construído. Olha que maravilha! O amanhã é algo a ser construído. Se é algo a ser construído, eu posso hoje plantar uma semente, eu posso hoje modificar. E às vezes essa modificação se trata apenas de fazer as pazes com o seu passado. Faça as pazes com o seu passado. E será que você não tem que, inclusive, apagar crenças limitantes que ficam aí? Será que você não tem que, sabe, mandar sua voz, aquela voz antiga que cristalizou de alguém dizendo pra você: você não consegue, isso não é pra você? Será que você não tem que mandar essa voz calar a boca? Sabe? Manda a sua voz calar a boca. E se você teve um passado como eu, de ver uma irmã morrer de forma prematura e não poder fazer nada, faça como eu também. Transforme a sua dor em poesia. Do seu jeito. Sem imitar ninguém. Se você não sabe escrever um poema, escreva uma carta para você mesmo. Escreva uma carta para o seu passado. Se olha no espelho e começa a perceber as coisas que você conquistou. Mesmo que sejam poucas, que eu tenho certeza que são muitas, porque o pouco e o muito é uma questão relativa, é questão de olhar. Às vezes a gente acha que a gente conquistou pouco, mas a gente deixou de olhar para de onde a gente veio. Será que você está olhando de onde você... Você parou de olhar para onde você veio e onde você está? Às vezes a conquista é... Eu sei que pode parecer piegas, é simplesmente ter ar nos pulmões para respirar. Tem gente que está tendo... que tá de oxigênio nesse exato momento numa UTI. Eu sei que é piegas esse discurso. Mas às vezes passa por isso, minha gente. Fazer as pazes com o passado, de repente, é você
perceber que não foi do jeito que você queria, que às vezes é calando a boca de pessoas que te colocaram coisas, às vezes é você percebendo que esse passado te trouxe a algum lugar que você conquistou poucas coisas, mas coisas honestas, coisas verdadeiras, sabe? Foque no que você tem, mesmo. Reafirmo. Às vezes a gente fica olhando muito para aquilo que a gente não tem. E às vezes a gente já tem pequenos potes de ouro à nossa frente. Às vezes o universo está nos contemplando, ou o Deus que você acredita, ou o seu esforço, ou o seu trabalho, está te contemplando já com pequenas conquistas que vão te levar a mais conquistas, que vão te permitir trilhar novos caminhos. E você está se comparando com pessoas que têm trajetórias distintas e trajetórias diferentes da sua. Eu, por muito tempo, já fiquei nesse sofrimento interno de falar assim: ah, mas fulano, poxa, eu sofri muito mais, por isso que eu não consegui. Gente, para. Encontra a forma de você você tem que encontrar a forma com que seu sofrimento seja a mola propulsora para novas vitórias. Ah, fácil falar, ah, que papinho. Então, beleza, fica no lugar do sofrimento. Só se questione aonde isso vai te levar. Eu já fui essa pessoa que questionava coach, que questionava discurso motivacional, mas tá bom, se não for o discurso motivacional, para onde o sofrimento te leva? Se o discurso motivacional não te leva a lugar nenhum, o sofrimento te leva? Ficar paralisado, sofrendo, te leva para onde? É só isso. E eu queria falar também para você enaltecer as suas qualidades. Às vezes você não está conseguindo falar em público porque você não se vê com qualidade. E aí às vezes você precisa de um esforço. Pegar aqueles 5 amigos que você tem, aqueles amigos que enchem uma única mão e falar assim para eles: você pode, por favor, me dizer as qualidades que eu tenho? Diga para mim as qualidades que eu tenho, porque eu não estou conseguindo perceber as qualidades que eu tenho. E aí você tem que repetir no espelho. Junto, repete no espelho as qualidades que você tem, que alguém te disse, ou as que você considera. E repete no espelho os lugares por onde você passou. Repete para você no espelho de onde você veio e onde você está. Eu garanto que, por pior que esteja a sua situação hoje, você já caminhou muito. Você já transitou grandes trajetórias. E tem muito mais. Corra atrás do que te falta. Você já parou para pensar que nada na vida é definitivo e que a gente pode sim se transformar? Sabe aquela música Metamorfose Ambulante? Por que não pensar que somos uma metamorfose ambulante? Porque isso é bom. É você acreditar que a vida é movimento. E se a vida é movimento, significa que a dificuldade que você está hoje não será eterna. Significa também que a bonança que você está hoje também não será eterna e que vai exigir movimento da sua parte para que haja continuidade. E às vezes esse movimento é você correr atrás daquilo que te falta. Corra atrás daquilo que te falta. Se aprimore, caminhe e tente entender. Esse foi o aspecto psicológico para você vencer o medo de falar em público, mas existe também um aspecto também que é técnico. Então, depois de você fazer todo esse trabalho de fazer as pazes com seu passado, de focar no que você tem, de enaltecer as suas qualidades, de correr atrás do que te falta, de aprimorar, observe que a comunicação, ela depende de técnica.
Não é qualquer coisa. A técnica te dá o suporte para aquilo que ainda não é orgânico. Por exemplo, a comunicação é orgânica para mim, embora eu me planeje até hoje. Embora eu tenha desafios até hoje. Mas eu também estou disposto a me aprimorar. Mas eu também estou disposto a ter técnicas que me auxiliam nessa caminhada, nessa jornada. Expanda o seu repertório. Saia do seu universo comum e perceba que tem muito mais gente com as angústias que você tem do que você imagina. Tem muita gente com muita angústia, que são similares às suas. E às vezes você compartilhando com essas pessoas, você pode crescer. E isso você só vai conseguir se você trilhar um caminho ou estiver disposto a expandir o seu repertório, a sair daquele universo que é conhecido, a transitar por outros ambientes. E o último tópico é: procure ajuda. Procure ajuda. Às vezes a gente não consegue melhorar sozinho. Às vezes a gente não consegue se curar sozinho. Às vezes a gente precisa de ajuda. Para algumas pessoas isso é muito difícil. Mas pensa que isso pode ser um divisor de águas. Pedir ajuda pode ser um divisor de águas. Pense sobre isso, gente. Bom, minha gente, não esqueça do seu like, não esqueça de deixar o seu joinha, não esqueça de dar sugestões de vídeo aqui, de fazer seus comentários, eles vão ser muito importantes para mim, até mesmo como feedback. Não esqueça de você se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e ficar esperto para os próximos vídeos que eu vou postar aqui. Em breve eu vou estar postando algumas surpresas, eu estou planejando algumas coisas aqui nesse final de ano, aproveitando esse período para fazer o que eu mais amo, que é fazer vídeo e dar uma pausa, dar uma oxigenada no cérebro. Então aproveita, se inscreve e fica por dentro aqui para você ir melhorando a sua comunicação, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.